Olá, este é o Conexão Futura entrando no ar aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa. Está em destaque para você a nossa entrada sobre o Índice de Segurança da Criança. O que é isso? Essa pesquisa mostra o que as crianças pensam da violência, de que forma a violência afeta o cotidiano, a vida escolar. É um programa super bacana, que traz dados muito interessantes, principalmente para você que é educador, coordenador pedagógico, tem um excelente material aí para você. No nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. 90% da população brasileira viverá em áreas urbanas até o ano 2020. A estimativa é da ONU Habitat, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Isso significa que serão mais de 185 milhões de pessoas morando nas grandes cidades do país. E com tanta gente convivendo no mesmo lugar, os problemas não serão poucos. Falta de transporte público, muito trânsito, poluição, falta de moradia, acesso à saúde, entre tantos outros. Por isso é preciso pensar desde já, ou melhor, já deveríamos ter pensado em boas estratégias de gestão dessas cidades. E uma das propostas para enfrentar o problema é tornar os centros urbanos do país mais eficientes e sustentáveis. Bom, as chamadas cidades inteligentes utilizam as tecnologias da informação e da comunicação na busca por soluções que garantam qualidade de vida e bem-estar. Claro, com menos consumo de energia, menos poluição e maior participação dos cidadãos na tomada de decisões. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Roberto Vamos, que é conselheiro da ONG Uma Gota no Oceano, Marco Konopak, que é cientista político e coordenador de projetos no ITS Rio, e Washington Fajardo, que é arquiteto, urbanista e curador do Festival Piquenique Brasil. Olá, bem-vindo a todos. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante e tão instigante ao mesmo tempo. E aí eu queria começar com a seguinte pergunta. Esse conceito, de cidades inteligentes, o mundo conhece como Smart Cities, mas aí vamos traduzir então para o português, as cidades inteligentes. Esse é um conceito relativamente novo? Roberto, por favor. Bom, sim, é um conceito relativamente novo, especialmente na prática, né? Você, no Brasil, por exemplo, mal tem isso no horizonte dos nossos governantes. Eu posso citar, talvez, uma das cidades mais avançadas nesse conceito é o Rio de Janeiro, que colocou em operação, né, o Centro de Operações Rio, que realmente permite ser um cérebro da cidade para especialmente atuar, especialmente em casos de emergência. Então, isso é um avanço, mas a gente ainda tem muito para avançar. Quais são os aspectos, A gente fala, quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente logo associa isso à questão tecnológica. Mas quais são os aspectos e as áreas prioritárias, então, das cidades inteligentes? É importante pensar que a tecnologia ela é um grande facilitador desse processo de pensar a cidade inteligente, né? Ela não é o fim em si mesmo. Ela vem, na verdade, para resolver alguns problemas em domínios da nossa vida, e agora com essa aglomeração de gente nos espaços urbanos cada vez maior, os problemas cada vez piores e mais difíceis de resolver, a tecnologia ela entra como uma facilitadora desse processo. E os domínios que as Smart Cities acabam tocando numa perspectiva de uma leitura de Smart Cities europeia, em termos de economia, de mobilidade, a governança, ou seja, melhorar o ambiente, como é que esse ambiente é gerido e como as soluções são construídas, o meio ambiente, o melhor aproveitamento do uso da água, controle de poluição, assim como qualidade de vida e capital humano, ou seja, as pessoas interpretarem e usufruírem do espaço urbano com qualidade. A tecnologia ela vem para construir fazer essa facilitação para atingir esses reais objetivos. Agora tem um aspecto, a questão da sustentabilidade, Quando a gente pensa no mundo moderno, a gente tem uma velocidade da informação cada vez maior, equipamentos mais modernos, ferramentas, carros, a gente
a gente tem necessidades que a gente não tinha antigamente. Como é que a gente pode, Washington, alinhar as necessidades, então, da sociedade atual com uma proposta de desenvolvimento sustentável, né? E como é que as cidades inteligentes se enquadram, então, nesse aspecto? Isso é muito interessante, Larissa. As cidades estão sempre conectadas a um aspecto tecnológico. Se imaginar em 6.000 anos de histórias de cidades, a gente primeiro criou um modo de construir, a gente entendeu como é que era empilhar tijolo, pedras e fazer uma casa, depois o controle da água, depois o controle para levar os nossos dejetos para fora da cidade, algo que a gente precisa fazer ainda muito. E a gente tem, a partir do século XX, um fenômeno que é a chegada do carro. O carro tem eletrificação antes, que também foi uma mudança absoluta na organização das cidades, mas a partir do século XX, com a chegada do carro, as cidades ficaram muito maiores do que eram. Cidades hoje são manchas urbanas, o que a gente chama espraiamento urbano. As cidades são muito maiores do que foram durante quase 6.000 anos de idade, de tempo. E hoje, com a tecnologia, principalmente a partir do advento da internet, onde você já tinha os edifícios inteligentes, então era um edifício que tinha tecnologia, mas especialmente a partir da internet, você começa a possibilidade de conectar todas essas informações. Então, o que a gente está vivendo hoje é que a informação está virando uma infraestrutura, como foi a água, como foi a eletrificação, como foi o sistema viário dos carros, o transporte. Então, hoje, a informação é uma infraestrutura. O que acontece é que no planeta isso é muito desigual, isso é muito assimétrico. Alguns lugares estão mais avançados, outros menos. Mas o interesse por cidade ainda é um interesse de todos. Mesmo a família mais pobre vive melhor na cidade do que vivia no campo. Os salários são melhores, as oportunidades, mesmo na pior condição social, na cidade você tem uma perspectiva de oportunidades maiores. É interessante você falar essa questão da eletrificação e as construções dessas redes, né? Ou seja, primeiro a rede elétrica, primeiro, em cima de tudo, a rede de água, né? E depois a rede elétrica, elas permitiram que, essas construções urbanas, elas se complexificassem. Ou seja, se antes você tinha a construção da vila, você levava água, essa vila agora pode receber mais gente, com a eletrificação cada vez mais. E agora você passa os cabos de fibra ótica, as transmissões de comunicação. Querendo ou não, parece que é mais um tijolo nesse processo de complexificação social que a gente vive dentro dos centros urbanos. E essas mudanças todas fizeram com que a população fosse atraída cada vez mais para os centros urbanos, né? Não, isso mesmo. Agora, o paradoxo que a gente vive, e eu acho que é especialmente o paradoxo brasileiro, é que a gente precisa entrar nessa agenda de vez. A gente precisa entrar na agenda urbana de fato. A gente está muito atrasado com esse tema e as pessoas tiveram... o Brasil avançou muito na área econômica, na inclusão social, então a gente tem uma crise hoje, mas a gente sabe que isso vai passar, assim a gente espera. Sim. Mas a gente, então... Se você é mal atendido numa loja, você muda de loja. Se o ônibus te atende mal, você não tem como mudar de ônibus. Se o metrô não funciona bem, você não tem outro metrô para escolher. Não tem competição no transporte público. Então, a gente precisa olhar para essas infraestruturas públicas e fazer o máximo para que elas possam ser mais eficientes. E aí a tecnologia ajuda muito, tanto possibilitando capturar dados de comportamento para que esse serviço possa ser otimizado. Agora, eu acho que a gente tem avançado nisso. A gente pode dizer, Roberto, nesse aspecto que o Washington está colocando, que cidades inteligentes, elas a longo prazo serão mais igualitárias? Teremos menos desigualdades sociais? Veja bem, eu acho que a tecnologia ela é neutra. A tecnologia ela pode ser mais inclusiva, mas ela também pode ser uma ferramenta de exclusão, porque se algumas áreas de uma cidade ou algum extrato da população tiver mais acesso à informação e tecnologia do que outros, vai acabar conseguindo ter mais oportunidades, se diferenciar mais e criar um gap maior com essas outras partes. Então, a gente tem que ter muito cuidado
de, quando criarmos as nossas cidades inteligentes, de fazer de uma forma extremamente inclusiva, de privilegiar justamente as áreas mais pobres, as áreas que antes não tinham acesso, e fazer o que os americanos chamam de leapfrogging, né? De um salto para frente, pulando inclusive outras tecnologias, como aconteceu, por exemplo, telefonia. Eu acho que é um caso clássico, né? Porque se antes nos anos 80, 70, a grande parte da população não tinha acesso à telefonia, os que tinham a linha fixa, né? E quando veio a tecnologia do celular, de repente todo mundo pôde ter celular, e agora a gente tem mais de um celular por habitante, inclusive. Poucas pessoas têm linha fixa. E poucas pessoas têm linha fixa. E essa tecnologia do celular agora é uma oportunidade. Só que a gente tem que usar ela de uma forma com que todos os habitantes de uma cidade, todos os cidadãos, consigam se expressar e expressar os seus desejos, suas necessidades para os nossos governantes, para que, através de uma forma democrática, para que eles vejam quais são as reais necessidades. Quer dizer, a gente precisa pensar, então, a ampliação do acesso à rede, internet, Wi-Fi grátis nos principais pontos locais públicos da cidade, de qualidade. De qualidade. Não adianta ter um acesso e a pessoa ficar lá horas tentando fazer o upload de um e-mail. Sim, quer dizer, a gente precisa pensar, eu acho que então, é uma questão, a gente tem que pensar numa questão básica, né? Nesse sentido que é ofertar isso de uma forma mais igualitária para todo mundo, todos de uma mesma cidade, e que todos possam se apropriar dessa tecnologia para o bem, para o seu bem. Eu acho que o ponto é, de fato, considerar como uma infraestrutura, e eu acho que o alerta do Roberto é importante, e fazer com que essa infraestrutura possa chegar para todos. Porque as outras infraestruturas ainda não chegaram para todos. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante. A tecnologia, pelo fato da gente ter no bolso tecnologia com celular, a gente acha que todo mundo tem. Não é bem assim. O acesso à internet não é disseminado. Então, eu acho que a gente tem que tratar como infraestrutura e, da mesma maneira, fazer o esforço para que possa chegar a todos. É preciso muito investimento para tornar uma cidade sustentável, ou, além do investimento, é preciso também que isso faça parte do planejamento estratégico do gestor municipal, de uma questão do ordenamento também da cidade? Eu queria até responder isso um pouco retomando a programação do Roberto sobre a questão da tecnologia, como ela também pode ser excludente. Eu acho que você pensar cidades inteligentes, ela tem que estar na agenda do poder público, mas na agenda transversal, ou seja, das diversas secretarias. Não adianta a gente, o que muitas iniciativas setorizam isso, vamos agora tornar a nossa cidade mais inteligente, e criam seus planos mirabolantes para a construção disso. E não levam em consideração que você pensar numa cidade inteligente, você não depende só da iniciativa do poder público, mas também a parceria das pessoas dentro desse arranjo. Claro que a iniciativa do poder público é extremamente importante. Você ter um desenho institucional que privilegie um investimento em inovação, ou seja, para você criar que as pessoas tenham um ambiente propício para testar novas aplicações, testar novas soluções, ou seja, você usar a tecnologia para construir soluções reais para o dia a dia delas, ao invés de você pensar num modelo centralizador que, eu vou pensar a solução para você. Não, eu acho que essa solução é construída em parceria, sociedade e poder público. E é super importante também pensar que os espaços urbanos são pontos de sinergia, ou seja, as pessoas aqui se encontram e colidem no sentido de que vários contatos são feitos diariamente. Quantos amigos você fez ontem? Quantos amigos você fez hoje? E essas relações, elas são extremamente potenciais. Então, se você pensa a cidade inteligente, ou seja, o poder público, pensando que você propiciando esses encontros e facilitando com que as pessoas pensem as soluções com o ferramental que elas possam ter, isso pode gerar bons frutos. E aí eu coloco um exemplo só. A questão da colaboração. Sim, é da colaboração, mas eu cito alguns exemplos, talvez, de iniciativas que a gente tem aqui. Também teve um exemplo, eu acho que um dos primeiros exemplos de tentativa de criação de Smart City foi em Montreal, no Canadá, em 97, que eles construíram um projeto para ocupar
zonas de galpões desocupados de zonas industriais. E houve um grande investimento ali, ou seja, gerou um resultado, mas ao mesmo tempo gerou consequências para aquela região de sobrevalorização dos imóveis, ou seja, a busca de soluções para aquele contexto urbano agravou outros problemas. Então, isso é um exemplo de um ponto que partiu exclusivamente do poder público e dialogou pouco com a sociedade em volta. Acho que algo parecido acontece aqui no Rio de Janeiro, em especial com relação ao projeto do Porto Maravilha. Sim, na zona portuária. Exato, que, enfim, não é uma zona exclusivamente, obviamente, para pensar evolução tecnológica dentro da cidade, mas que passa por isso também. E até durante a campanha eleitoral tinha um candidato que queria aproveitar os galpões do Porto para criar um grande polo tecnológico aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a iniciativa é fantástica, mas ao mesmo tempo é importante pensar por que a gente também não investe em criação de polos de inovação nas favelas. Existem tanto potencial criativo ali. É claro que aí a gente cai no problema, que às vezes nem a infraestrutura básica, de saneamento básico, chega nesses locais. Então, não é só pensar também em levar a conexão de internet, mas é pensar essa cidade integrada, a cidade inteligente do futuro. Eu acho que ela passa por esses diversos aspectos, mas principalmente essa em relação com o meio, com o que as pessoas pensam como solução para suas vidas. Essa questão da colaboração acho que é um aspecto muito atual, né, da sociedade hoje em dia, né, colaboração em vários sentidos, né, e tem uma questão importante que você falou também, que são as necessidades básicas. Eu quero voltar a isso da colaboração, depois a gente vai falar também a questão do movimento maker. Eu acho que é importante a gente trazer isso também para a conversa, mas isso que o Marco colocou é uma questão importante, porque a gente precisaria, então, resolver os problemas primeiro para depois pensar em se tornar uma cidade inteligente, por exemplo, ou dá para a gente fazer isso ao mesmo tempo? Por exemplo, a questão do saneamento básico ou a questão das calçadas, né? Isso, a gente dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Com certeza. Eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, obviamente, é mais trabalhoso e mais caro você levar a infraestrutura de água do que levar uma rede Wi-Fi. Agora, dá para fazer as duas coisas, elas não se anulam e a gente não precisa ter, do ponto de vista do planejamento urbano, essa linearidade. Primeiro resolvo isso para depois resolver aquilo. Não, eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se a gente conseguir fazer isso bem feito, até a gente consegue capturar informações, por exemplo, desses usuários que ajudem a otimizar a infraestrutura pesada e cara. Exatamente. Por exemplo. A gente consegue economizar na implementação dessa infraestrutura pesada ao permitir o usuário final opinar sobre onde realmente fazer uma conexão de água, onde que eu quero o meu ponto de ônibus, que tipo de transporte eu pretendo usar. Com isso, você consegue otimizar os seus recursos. Uhum. E esse tipo de interação você só consegue através de uma cidade inteligente e tendo uma infraestrutura possante o suficiente para permitir esse tipo de interação. É muito interessante porque hoje em dia, né, se a gente percorrer as redes sociais, o Twitter, o Facebook, cada vez mais as pessoas se tornam jornalistas da sua realidade. Então, a gente, hoje em dia, a colaboração nos jornais, você manda a foto do buraco da sua rua, você manda a foto do engarrafamento ou de um acidente, quer dizer, você já começa a ter essa participação da sociedade, só que se a gente puder ampliar isso, vai ser muito melhor, né? A gente falava a questão dos smartphones, por exemplo. Em 2018, a gente vai ter mais de 230 milhões de aparelhos. Quer dizer, mais de um smartphone por habitante. Quer dizer, essa é uma ferramenta que está ali disponível na palma da nossa mão e que vai contribuir muito para a participação da população nessa gestão colaborativa, se a gente pudesse chamar assim. Você imagine, por exemplo, se você pudesse capturar padrões de transporte público. Será que a gente está distribuindo os ônibus, os trens de acordo com o perfil de utilização? Então, esses são modos de captura de dados. O que eu acho que a gente precisa fazer, então, é trazer essa dimensão tecnológica para o planejamento urbano. Só que eu acho que o planejamento urbano ainda, como essa é uma agenda que a gente está muito atrasada, a gente acaba botando isso em passos que parecem que não podem ser dados ao mesmo tempo.
Gente, o tempo está correndo, o papo está ótimo, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu queria fazer uma pausa para chamar a atenção para um evento super importante que acontece nesse mês de novembro aqui no Rio de Janeiro. O Festival Piquenique foi realizado durante 10 anos em Amsterdã, na Holanda, e ele chega ao Brasil. É o primeiro país da América Latina a receber o festival. É o maior festival de inovação, tecnologia. E aí a gente está aqui com o Washington, que é curador do Festival Piquenique. Qual a expectativa para o festival? E qual é também a importância de uma cidade como o Rio de Janeiro, né, o Brasil, receber um festival como o Piquenique? O que é muito legal no Piquenique é que ele não é só um evento, ele é uma agenda compromisso. O Piquenique ele vai acontecer no Rio de Janeiro por aproximadamente 5 anos. E a ideia é que, então, nesse ambiente de inovação, de palestras, de troca de ideias, de botar a mão na massa, de você ter feiras de manufatura, makers fairs, de você ter laboratórios, você conseguir influir em algumas políticas públicas e influir também nesse cidadão, mostrar aquilo que a gente estava falando antes, como é que uma boa calçada está junto com um bom sistema de Wi-Fi, está junto com um melhor ordenamento do transporte público. A gente está colocando aí na tela para o nosso espectador algumas fotos do Festival 2012, se eu não me engano, está ali, da edição na Holanda, só para a gente trazer um pouco do panorama, né, visual do festival. São muitos eventos, né, como você disse, palestras, tem muita gente pensando isso que a gente está discutindo aqui no programa hoje, né, o mundo inteiro pensando nisso. Na opinião de vocês, por exemplo, Amsterdã se tornou, né, um case de uma cidade inteligente. Na opinião de vocês, essa experiência da Holanda, ela pode ser adaptada à realidade brasileira, apesar das nossas diferenças, mas isso pode ser adaptado para a nossa realidade de alguma forma? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa, falando do ponto de vista urbanístico, começar a pensar que, na verdade, as nossas cidades são na origem europeias. Esse é o primeiro ponto. A gente, em algum momento, começou a achar que a gente era americano e começou a expandir as cidades. A gente fez até uma nova capital. Eu acho que a gente precisa olhar para esses centros urbanos brasileiros, que são centros portugueses, europeus, de ruas estreitas, e a gente abandonou, por exemplo, o bonde. Você vê o bonde voltando agora com o VLT. Então, eu acho que as experiências de Amsterdã e de outras cidades europeias são muito interessantes dessa densidade criativa, pessoas juntas criando um ambiente de negócios que vão desde pequenas a médias a grandes empresas. A gente, nesse modo de pensar americano, modernista brasileiro, a gente só quer saber das grandes empresas, a gente só quer saber da grande solução energética. Então o pré-sal vai resolver todos os nossos problemas, quando na verdade esse ambiente de inovação, esse ambiente onde a juventude consegue aderir, é um ambiente que cria uma economia muito mais resiliente, muito mais forte às intempéries ou aos problemas econômicos que vão surgir. Então, acho que a experiência é nesse sentido, da gente aprender de novo a trabalhar junto. Por isso que o tema é redesenhando o crescimento. Então, a gente hoje está, uma vez mais, num ambiente de percepção de crise, mas o Piquenique quer provocar essa discussão. Como é que a gente redesenha processo de crescimento? Como é que a gente pode redesenhar o governo, redesenhar a cidade, redesenhar os nossos hábitos? E a gente está falando também, então, de uma dimensão que é importante, que é o lugar que a gente tem é importante. O lugar que a gente tem, ele é uma base econômica de desenvolvimento, que a gente está chamando de lugar como recurso. Ou seja, a cidade que a gente tem, o bairro, a favela, na sua diversidade, eles oferecem soluções para aquilo que a gente quer encarar. A gente não precisa ampliar a cidade, a gente não precisa contar somente com um pré-sal para resolver os nossos problemas, até porque vai causar muitos problemas para o planeta. Causa muito mais problema do muito que resolve. Mais. Roberto, eu vou fazer mais uma rodada de perguntas para o Roberto e para o Marco, porque o tempo já está correndo, estou nos minutos finais, queria passar mais tempo aqui conversando. Mas esse ponto que o Washington colocou, né, da questão de redesenhar, né, o tema do piquenique. Então, vamos trazer esse nome. Redesenhando o crescimento. Como é que a gente pode pensar, redesenhar o crescimento pensando na sustentabilidade? Falando, por exemplo, na questão do consumo de energia, tecnologia de baixo custo. Veja bem, todos os problemas que a gente tem hoje, na realidade, foram criados por quê? Por uma soma de decisões individuais.
né? O nosso consumismo, que a gente decide consumir produto A em vez de produto B, e isso tem implicações enormes quando você multiplica essa decisão pelas bilhões de pessoas que moram no nosso planeta. Então, as soluções, na minha opinião, também obedecem o mesmo padrão. Vão ser as soluções virão através das decisões de indivíduos, decisões pequenas. Então, por exemplo, o Washington falou sobre a questão da resiliência energética. Não vai ser um pré-sal, uma Belo Monte que vai resolver nosso problema energético. Agora, se cada um de nós colocar um painel solar no seu telhado, na sua residência, conectar isso a uma bateria, pronto, você tem uma cidade completamente resiliente a alterações energéticas. Se tiver um apagão, a tua casa vai continuar funcionando. Os teus equipamentos de emergência vão continuar funcionando. Você vai conseguir ligar o seu celular na tomada, carregá-lo e assim escutar as notícias se houver alguma emergência, como proceder. Isso é muito importante. Então, esse envolvimento de trazer o cidadão para dentro, de novo, do centro de tomada de decisões. Protagonista, né? Fazer dele protagonista. De torná-lo protagonista nas suas pequenas decisões e essas pequenas decisões serem efetivamente o que vão modificar o nosso futuro, isso é muito importante. Então, festivais como esse, que o Washington é o curador, isso é fundamental para abrirmos a cabeça das pessoas, especialmente dos jovens, que são os mais ligados à inovação, e ver que nós só iremos para frente se formos juntos e de forma colaborativa. Roberto, por favor, porque a gente precisa encerrar. Eu queria... Marco, perdão. Essa questão do Roberto me remete a um debate que está se desenvolvendo, que é o governo como plataforma. Que é extremamente importante pensar que o poder público, os governos, eles são os grandes concentradores de informação e dados hoje. Só que essas informações, elas estão ali restritas e pouco usadas, elas não se conectam. Aí, às vezes, a Secretaria de Educação tem uma informação que pode ser útil para a Secretaria de Cultura, que pode ser para a Secretaria de Meio Ambiente. Isso está muito ainda restrito. Então, acho que pensar cidades inteligentes também passa por uma abertura do Estado. Excelente. Ou seja, a gente tem a lei dessa informação que permite que qualquer cidadão requeira qualquer tipo de informação, mas é importante que o Estado tenha um papel ativo na abertura dessas informações com a abertura de dados abertos, que isso, inclusive, facilita essa possibilidade das pessoas se informarem e construírem novas interações entre as informações para buscar essas soluções inteligentes. Sim. Mas também torna a gestão mais eficaz. Então, ou seja, é uma via de mão dupla. E, além de tudo, os dados abertos, eles, inclusive, podem fomentar novos modelos econômicos, ou seja, pessoas que exploram esse tipo de informação e novos negócios, novas oportunidades. Empreendedorismo. Olha, eu queria muito continuar falando sobre esse assunto, inclusive era esse aspecto que eu queria pegar com você, porque a gente está discutindo cidades inteligentes num momento muito oportuno, porque a gente acabou de passar por eleições municipais, então, assim, esse aspecto do acesso à informação que você colocou, isso deve estar dentro do plano estratégico dos governos, dos gestores municipais e outros aspectos também, para que esses gestores possam pensar nessa gestão mais colaborativa, mais participativa. Acho que tem muita coisa que a gente poderia falar. Vamos fazer uma segunda rodada, por favor, para a gente continuar falando sobre isso. Rapidamente, eu sei que eu já estou com o tempo estourado, mas eu queria mostrar o site do Piquenique rapidamente aí para você, piqueniquebrasil.com, evento realizado agora em novembro, no Rio de Janeiro. Como o Washington falou, mais 5 anos de piquenique no Rio de Janeiro para a gente, então, trazer essas inovações, falar de tecnologia, economia colaborativa, movimento Faça Você Mesmo, tem muita coisa bacana. Então, se você se interessou sobre o tema, acesse aí que você vai ter muito mais informação. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, Larissa. Obrigada pela parceria de vocês sempre aqui. A você de casa, obrigada pela sua companhia. A gente lembra sempre que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas você encontra com a gente também a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.